Olá pessoal, meu nome é Rômulo, sou pai da Sara, da Claire e da Helena. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline, eu sou mãe da Júlia, da Marina e da Laura. Esse é o Prevenção em Família e a gente vai conversar hoje sobre algo muito importante, resolução de conflitos. Sim, tenso. Como fazer isso de maneira assertiva? Vem com a gente. Dentro dessa perspectiva de resolução de conflitos, a gente quer trabalhar sobre um conceito de comunicação assertiva, né, Jaque? Isso aí. Como saber, como ser pontual, como atingir as expectativas dentro dessa resolução de conflitos, como se posicionar. E existem algumas técnicas fáceis, né, pra gente colocar, né, pra você pai, pra você mãe entender e nortear melhor essa situação. Isso aí. E nós podemos começar com o primeiro ponto. Ótimo. Empatia, Rômulo. Ixi, eu tenho bastante. Então, é a capacidade de me colocar no lugar do outro, né? Quando eu for resolver um conflito, eu preciso me colocar no lugar do meu filho, no lugar desse adolescente. Se colocar no lugar do outro é tipo assim, como eu receberia essa informação, né? Se fosse eu naquela cena, né? Como seria receber? Porque quando a gente fala de resolução de conflitos, a gente tá falando de problemas, né, Jaque? Isso aí. Assim, às vezes algumas bombas que estouram nas tardes de chuva, né? Algumas coisas que são imprevistas dentro da nossa perspectiva de geração e criação de filhos, né? O segundo ponto que a gente quer conversar com você também é sobre ter embasamento, ter conhecimento sobre o assunto. Ter conhecimento e saber como colocar isso, porque não importa às vezes só ter conhecimento, né, dentro da discussão, a gente precisa saber colocar. Sabe aquele não que a gente recebe quando a gente é adolescente? Não por quê? Não porque não. Esse não porque não cola muitas vezes. A gente precisa ter um conhecimento sobre essa situação para que a gente possa dialogar com esse filho, né? E para isso a gente precisa escutá-lo. A gente entra em outro ponto, que é a escuta sensível com esse adolescente. Nós precisamos escutá-lo para ver o seu posicionamento. Imagina, se a gente não escuta o que ele está pensando e o que ele está fazendo, a gente vai começar a ser um meio que ditador dentro de casa, né? Tem que ser assim, porque aqui na minha casa é assim, porque assim tem que ser. E basicamente é isso. Tem regras, né? Existem regras e elas precisam ser claras. Mas para que elas possam ser compreendidas, eu preciso também então passar para esse adolescente o porquê dessa regra existir. Se ele sabe o porquê dessa regra existir, ele deixa de questionar muitas vezes a essência e a utilização dela. Isso acontece porque ele consegue entender o que está acontecendo, ele consegue escutar o outro lado. Um terceiro ponto que a gente quer conversar é sobre ser um bom intermediador na discussão. Não ser aquela pessoa que dentro da resolução de conflitos vai fomentar maiores conflitos ainda. Ser um facilitador, levar esse adolescente à compreensão de que aquilo que aconteceu, a situação que aconteceu, ela aconteceu por causa de uma situação específica e tentar encontrar então uma resposta, né? Não só ficar questionando por quê, e pra quê e como. Isso aí, fazer com que ele faça esse movimento, com que ele consiga pensar sobre isso, né? Com que ele consiga estar naquela situação. Se coloca como protagonista, né? A gente transfere um pouco da responsabilidade, né? O que tu farias nesse caso? Se imagina que eu, pai, fosse adolescente e tu fosse meu pai, como tu resolveria essa situação? Será que é tão simples assim? Isso aí ele consegue ter esse outro olhar. Aí a gente leva o adolescente para responsabilidade, né? Como um bom intermediador. Isso, e ele mesmo está fazendo parte dessa gestão do conflito. Ele consegue participar, ele é o protagonista. Se você está assistindo esse vídeo, você está gostando dos nossos materiais e do conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curte as nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo com demais pais e mães. Compartilha com a tua família, com as tuas irmãs, com os teus irmãos, coloca no grupo da escola para que mais pais possam receber esse conteúdo. Lembre-se, você é responsável por toda a informação que você recebe. Se você compartilhar, mais pessoas podem ver. Então, não deixa de compartilhar, beleza? Outra questão importante é a questão da fala, das suas palavras. Como você vai abordar esse adolescente? Como você vai abordar a sua criança, né? As palavras ditas de uma forma errada, de uma forma inadequada, elas machucam. E às vezes causam feridas que são irreparáveis, né? Às vezes a gente tem razão como pai. Não sei se você já presenciou aquele pai que tinha a correção certa, mas ele fez de maneira errada. Isso aí, ou seja, foi criado outro problema. Nós tínhamos e nós temos outro conflito agora. O conflito inicial ele tá ali, né? E agora tem o segundo, que é a falta de comunicação. E para finalizar, então, a gente quer também colocar essa forma de qual é o tempo certo para fazer essa correção, né? Que hora é a certa? Primeira coisa que a gente não pode fazer é na hora que o problema acontece eu querer dar uma resposta orgânica para aquilo. A gente vai estar comovido, a gente vai estar sob pressão. Uma coisa que eu tenho aprendido, né? É difícil aprender essa lição, mas não tomar decisões de cabeça quente, né? Às vezes a gente
surpreendido com uma notícia, né, do nosso adolescente na sala de aula, né? Aí os pais têm que ir lá para a escola resolver um problema. Sempre tem um melhor momento, né? Espera um pouquinho, respira. Primeiro, os pais precisam se acalmar, para depois, então, ter esse momento com o filho, deixar o filho também relaxar um pouquinho. Não é passar a mão na cabeça, né, Rômulo? Isso. Mas é esperar o melhor momento, né? Nenhum conflito a gente não consegue resolver se a gente estiver alterado também, se a gente estiver no calor da emoção. Uma coisa importante também é você, pai, você, mãe, conversarem sobre o assunto antes de conversar com o filho, né? Para que esse filho não possa olhar ali uma divergência de opinião e esse filho começa a barganhar, então, jogando a opinião de um contra o outro. Isso é muito importante, né? Os pais precisam estar em sintonia, em acordo. Como a gente está em sintonia aqui, né? Isso aí. Vamos finalizar então repassando novamente o que a gente conversou aqui. Lembre-se, comunicação assertiva, 5 pontos básicos. O primeiro de todos é ter empatia, né? Empatia. Saber se colocar no lugar do outro. O segundo é ter embasamento, ter o conteúdo, né? Não adianta eu ser uma pessoa com muitas habilidades comunicativas se eu não tenho o conteúdo para isso, né? Eu preciso ter embasamento teórico, né? Para o porquê do não, né? Aquela resposta básica. Isso Por que aí. não, pai? Porque existem algumas situações. O terceiro ponto que a gente falou aqui foi ser um bom intermediador, né? Isso Levar aí. esse adolescente a tirar as suas próprias conclusões daquela situação e não aumentar ainda mais o problema. O quarto ponto, atenção à fala, em como se fala, né? Como se colocam as palavras. Porque as palavras muitas vezes são irreversíveis. Irreversíveis. E o último é a hora de colocar, né, essa palavra, né? Tudo tem Em uma que hora, momento, né? Em né? que momento? Tudo tem um momento, né? Existe aí um momento para corrigir esse adolescente. Nesse momento não pode ser no momento que as coisas aconteceram. A gente está motivado por emoção daquela situação. Às vezes é uma notícia ruim, né? Isso aí. Às vezes é uma notícia ruim e a gente já quer tomar uma atitude agressiva, impulsiva. E a gente percebeu que a atitude assertiva é esperar o momento certo para conversar. Isso não quer dizer que não será Conversar. isso aí. Esse foi o nosso vídeo Prevenção em Família, vídeo número 5, com a temática Resolução de Conflitos. Até a próxima. Até a próxima.